Então, já na introdução do livro, o Johnson vai falar do que o inspirou, das ideias que o inspira, e foi basicamente por causa disso que eu achei esse livro, porque eu estava fazendo, à época, escrevendo um artigo sobre uma parte de um texto do Charles Darwin que foi bastante inspirador para mim, assim, eu utilizei ele para várias coisas, apresentei em alguns congressos essa ideia, o desdobramento desse insight que eu tive a partir da obra do Charles Darwin, a Origem das Espécies. Né? Então ele vai falar que o grande biólogo e naturalista britânico, quando ele fez a sua famosa viagem a bordo do Beagle pelo mundo, ele não saiu com a ideia de eu vou lá descobrir a origem das espécies, como se dá pelo processo de seleção natural, voltado ao ambiente e tudo mais. Acontece que o Charles Darwin, isso é uma coisa que a gente tem que também destacar, né? Porque a gente tem muito aquilo, todo gênio, toda descoberta é um cara diferente, um cara que tem uma sacada, vê lá uma maçã caindo. Não é bem por aí, né? Se você olhar a biografia não romântica das pessoas, você vai ver que existe todo um contexto que favoreceu com que elas chegassem a ter tranquilidade. Lembram da pirâmide de Maslow lá para estar no topo da pirâmide e poder então se dedicar ao pensamento mais abstrato, mais profundo, né? O Charles Darwin é um desses casos, o avô dele já era um naturalista, ele cresceu nesse ambiente, desde criança ele foi estimulado a colecionar insetos, pássaros, a catalogar, ele já cresceu como naturalista, então naturalmente a mente dele já foi formatando-se em torno disso, né? Isso é uma coisa importante que eu quero ressaltar, porque muitas das vezes que a gente estuda na escola, nós tendemos, isso é coisa de professor também, a romantizar as pessoas que nós estamos estudando. O grande Platão, o grande Aristóteles, e todas essas pessoas eram sujeitos como nós, assim. Alguns deles, a capacidade cognitiva deles era muito parecida com a nossa. Evidente que tinha as matizes de variação de criação, de ambiente, né? Se o Bill Gates tivesse nascido 20 anos do tempo que ele nasceu, ele não seria o criador da Microsoft, ou seja, nós vamos ver isso, há uma amálgama aí de oportunidade com especialidade. É claro que as pessoas têm seu mérito, mas também são frutos do seu tempo. Né? Então, o Charles Darwin teve a possibilidade de, numa época onde as descobertas estavam fascinando todo mundo, né? A Europa descobriu um novo mundo, literalmente, novas espécies de peixes, de aves, de animais estavam chegando, afluindo para a Europa, o que fez com que os próprios europeus olhassem para o seu continente e começassem a estudar geologia, ver que a Europa era bem mais velha do que se pensava, e olhar para os seus próprios animais. Estava chegando lá o peixe elétrico, que deu origem aos estudos sobre a eletricidade, com o Galvani, com outros pesquisadores, como o Alessandro Volta na Itália. Enfim, era um momento propício para o desenvolvimento de novas ideias científicas. E o Charles Darwin era o sujeito certo, para o momento certo, e ele teve a oportunidade de fazer essa volta ao mundo, passou aqui pelo Brasil, passou pela América do Sul, mas o que ele estava pesquisando, o objetivo de sua viagem era pesquisar os atóis, como se formam essas ilhas no meio do vasto oceano, né? E ele chegando para estudar os atóis no Pacífico, ele descobriu que um atol na verdade, uma miríade, um conjunto incomensurável de relações. Um atol vai ser o que gera um atol. Não há um elemento que gere um atol, né? O que gera é o conjunto de relações que ali existem, ou seja, em algum momento uma pedra ficou mais alta lá no oceano, ela se sobressaiu, ela ficou mais próxima da luz do sol, essa luz do sol favoreceu o desenvolvimento de algas mais complexas, de bactérias mais complexas, e isso atraiu micro-organismo, que foi atraindo organismos maiores, que foi atraindo peixes, que foi atraindo toda a sorte de espécies marinhas, que favoreceu o surgimento de corais. Ou seja, a relação é muito delicada, né, da evolução natural, e não há como centrar-se num elemento. Então, a ideia, o darwinismo, o evolucionismo, é a própria ideia da evolução, ou seja, há um conjunto todo complexo, um conjunto de elementos, um conjunto de variáveis que oportunizam o surgimento de algo. Por exemplo, se vocês entrarem, lembrando novamente o Steve Jobs, se vocês entrarem e procurarem pelo vídeo de lançamento do primeiro iPhone, né, do começo dos anos 2000, 2005, você vai ver
que ele está falando que ele criou algo inovador, que a Apple criou algo que é fantástico, que é câmera, que é um celular, que é touchscreen, que é um iPod, tudo no mesmo aparelho. Mas se você for pegar a história do próprio The One Device, né, que eles chamam um aparelho único, né, que revolucionou de fato a indústria dos celulares, você vai ver que a ideia do touchscreen foi de outra empresa, a ideia do Gorilla Glass vem de outra empresa, ou seja, o grande mérito dele foi juntar todas essas contribuições. Há um mérito nisso, evidentemente. Mas não dá para você isolar esse peixe aqui e dizer que o coral depende só dele, ou isolar essa anêmona, essa esponja e dizer que o coral é em torno disso. Não, é uma relação complexa de peixes que ajudam a construir, ajudam a destruir, liberam nutrientes. E o Charles Darwin, descobrindo isso, ele foi vendo a sutileza da relação entre as espécies, né? É sobre isso que eu quero falar. Tem uma parte no livro do Charles Darwin, e eu já vou sugerir uma atividade para vocês fazerem. Uma vez num colégio a gente estava fazendo lá uma espécie de gincana cultural, não aquele formato de gincana que você se reúne um dia lá e faz as atividades. Isso aconteceu no final, mas ao longo de todo um bimestre a gente criou lá espécie de charadas, espécie de caça ao tesouro, a gente ia liberando uma pista por semana, né? E uma das perguntas que a gente fez foi: qual a relação entre gatos e amores perfeitos? A planta, né? A viola tricolor e o gato, o felino que infelizmente alguns gostam de ter na casa, né? O que acontece? Acontece que isso está muito bem explicado dentro desse livro, A Origem das Espécies, e a gente foi lançando pistas da página, do autor e tudo mais, e os alunos foram desafiados a ter que responder qual a relação entre gatos e amores perfeitos. Evidente que na época nada havia sido publicado sobre isso, né? Então, se você batesse no Google, não ia encontrar a relação entre gatos e amores perfeitos, porque o Google não vai buscar dentro de livros, né, o conteúdo, ele busca dentro de websites ou de artigos. Então, você tinha que ter lido o livro, tinha que ter conhecimento das páginas próprias, onde estava lá o Charles Darwin explicando, a partir dos estudos de outro pesquisador também, ele cita outra pessoa, qual a relação entre gatos e amores perfeitos. Ele chama de a sutileza da relação entre as espécies, e é assim que o mundo opera, porque é uma sutileza. O que quer dizer sutileza? Não é evidente, não está posto, não é mecânico. Então, qual a relação entre gatos e amores perfeitos? Aparentemente não há nenhuma relação, a não ser que esse gato fertilize diretamente lá com urina ou fezes a planta, mas isso não é uma relação do gato, é uma relação do nitrogênio. Então, qual a relação entre o animal e a planta? A relação é que, pela especificidade do bulbo dessa planta, o aparelho reprodutor fica muito lá no fundo, então ele pode ser polinizado apenas por essas mamangavas, esses marimbondos ou bumblebees, que são uns animais, uns insetos que às vezes aparecem voando bem grandes assim, e que tem uma picada bem doída. E esses animais são os únicos que conseguem polinizar essa planta. Então, a presença dessa planta indica diretamente, olha a flechinha, de relação direta, a presença desses insetos. Mas e até aí, o que o gato tem a ver com o inseto e com a planta? Ainda nada, né? Veja que o negócio do conteúdo da descoberta científica, ele não é evidente, ele precisa de um grande esforço intelectual. Todavia, esse inseto, ele produz os seus ninhos, mais ou menos como esse que aparece aqui, produz nas árvores, nos cantos, e tem mel junto, né? Tem uma qualidade de mel. E então, você tem agora 4 elementos: os amores perfeitos, os insetos, os ninhos dos insetos e os gatos. O que isso tem a ver? Ainda não há uma relação direta como há nesse caso, né? É preciso do ninho para o inseto nascer, evidentemente, e preciso do inseto para a planta ser polinizada. Onde é que entra a relação do gato? Entra agora. Por quê? Porque esses ninhos são altamente desejados por ratos, que estão em toda parte, né? Na natureza e nas cidades. E onde há uma ocorrência muito grande de ratos, esses insetos não conseguem manter seus ninhos. Esses ninhos serão destruídos pelos ratos. Ou seja, você elimina o fator ninho, você elimina todo o resto da cadeia aqui. Elimina inseto e elimina flor. Então, os gatos, onde há ocorrência de gatos, há uma não ocorrência de ratos.
Então, se há gatos, você elimina o fator rato e passa a ter uma relação direta entre o gato e a ocorrência de insetos, ou seja, uma relação indireta entre os gatos e os amores perfeitos. E essa é a beleza da natureza. A relação entre gatos e amores perfeitos reside nessa interseção. E é evidente que se nós levarmos isso para o nível microscópico, vão haver muitas outras relações aqui, se levarmos isso para o nível geográfico, então a beleza disso está nisso. E isso nos leva a pensar no que é a própria inteligência. E por isso que eu disse anteriormente que provavelmente professores nunca deixarão de existir, porque essas relações, essas descobertas, essa morada da inovação propriamente dita, ela reside numa instância da inteligência que vai se encontrar aqui, né? Podemos, grosso modo, dizer que a inteligência consiste em raciocínio, memória e criatividade. Porém, a capacidade de raciocínio, nós passamos para as máquinas. Nós criamos máquinas que raciocinam de maneira muito mais rápida que a gente. Por exemplo, tente fazer aí de cabeça 13.482 dividido pela raiz cúbica de 63. Conseguiu? 42. Não sei quanto dá. Mas a máquina faria isso em milésimos de segundos, né? A capacidade de memória, a memória também é complexa. Existe memória esporádica, memória curta, memória longa e tudo mais. Existem vários níveis de memória. Mas a capacidade de memória mais precisa hoje está para as câmeras, está para os computadores, né? Ou seja, nós também transferimos isso para as máquinas. O que as máquinas ainda não fazem? Se você olhar para frente do seu computador agora, você vai ver um teclado. E o que você está vendo ali? Você está vendo todas as letras do nosso alfabeto. Ou seja, você está vendo todas as possibilidades do nosso alfabeto. Poemas, livros, cura, dragões, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Ou seja, essa instância da criatividade ela ainda é essencialmente humana, né? A inteligência artificial não chegou a essa criatividade genuína, essa criatividade espontânea e, portanto, é aqui que nós devemos nos focar, utilizando, né, esses dois elementos. Não podemos contar uma história sem memória, não podemos, enfim, fazer uma relação entre gato e amor perfeito sem raciocínio, mas então a inteligência vai residir nessa intersecção aqui entre raciocínio, memória e criatividade. Mas, como hoje nós temos máquinas que nos ajudam com raciocínio e memória, cabe a nós enfatizar muito mais o papel da criatividade. Pensem nisso, né? Pensem nisso porque hoje em dia, quanto mais esse lado aqui aumenta, mais as coisas são inovadoras, mais o mundo se transforma, né? E é esse lado aqui que nós efetivamente devemos investir mais, porque isso é o que é demasiadamente humano. O demais aqui já foi transferido e nós utilizamos as máquinas para nos auxiliar, né? Então, nós temos que exercitar a criatividade, seja no processo educacional, seja no processo de design da empresa, em qualquer momento a criatividade é o fator mais importante do desenvolvimento social nessa sociedade 5.0. Mas seguindo então com a questão do livro, ele vai dar alguns exemplos, né, que vocês podem se ater ali, depois, se tiver interesse de prosseguir a leitura, aonde você vai ver que alguns resultados inesperados surgem exatamente de você adaptar algo que era para um fim para outro fim, né? Pega agora o que nós estamos vendo, esse surto, essa nova síndrome respiratória aguda do Covid-19, o que as máquinas, os cientistas, as universidades estão fazendo? Eles estão testando, eles estão pegando soluções que já eram para outros vírus ou para outros tipos de doença e tentando ver se vai conseguir atacar a carga viral desse novo Covid, porque levará muito tempo para desenvolver e aí vão ter novas cepas. Então, às vezes é preciso readaptar, né? Um processo de bricolagem, como dizem os franceses, ou como dizemos nós, uma gambiarra às vezes também vai bem, né? Olha esse caso aqui que ele vai citar no livro, né? Ficou conhecido como a fórmula de Kleiber, que é bem simples, né? Ele era um veterinário e ele estava interessado em saber se existia uma relação entre o tamanho do animal e o tempo de vida do animal. E de fato, depois de tanto pesar animais, desde rato até vacas e animais maiores, ele chegou a uma fórmula matemática. Ele conseguiu fazer sentido de que há uma relação entre o tamanho da espécie e o tempo de vida da espécie. E ele matematizou isso, né? Porque a ciência precisa disso. Nós precisamos
Não importa qual é a nossa área, precisamos matematizar as coisas, transformar em estatística, senão não tem validade nenhuma, né? A ciência precisa disso. Nós precisamos ensinar as pessoas desde as primeiras idades que as coisas, para terem sentido, elas precisam de dados, elas precisam de matematização, estatística, né? Não adianta eu dizer, os alunos leem menos. Isso aí é uma fala genérica, abstrata e sem nenhum valor. A rigor não tem nenhum valor eu dizer que os alunos leem menos. Teria valor se eu fizesse uma pesquisa ao longo do tempo, com uma duração determinada, dizendo que os alunos X da turma X, em relação ao conteúdo tal, estão lendo menos minutos do que os alunos X da uma mesma turma, de uma mesma faixa etária, liam há X tempo atrás. Isso tem sentido. Dizer que os alunos leem menos não é científico, né? Então, o que ele fez? Ele matematizou, ele cientificizou essa ideia que ele teve de que... Porque ele sentia na prática que ratos vivem menos do que elefantes, ratos vivem menos do que vacas. Será que é uma relação metabolismo? Sim, vocês vão poder ler aqui que é só fazer um cálculo bem simples e você vai chegar, por exemplo, que uma marmota vive 5,5 vezes menos tempo que uma vaca. Por quê? Porque a vaca tem metabolismo mais lento, é maior, as batidas do coração são mais lentas, então o span de vida desses seres é basicamente o mesmo, né? E a percepção do tempo da vaca e da marmota vai ser a mesma, porque a marmota é mais acelerada, a vaca tem um metabolismo mais lento. E veja que ele fez sentido de uma percepção. E por que nós estamos falando dele? Porque, observando esse dado, Jeffrey West vai inverter esse dado para a questão das cidades. Ele estava interessado em estudar cidades. Então, se biologicamente, quanto maior um organismo, mais tempo ele vive, ou seja, mais lento ele é, será que é o mesmo para as cidades? E ele vai descobrir que a proporção é inversa, ou seja, inversa em 1/4. Ou seja, quanto maior a cidade é, mais rápida e mais inovadora ela é. Uma cidade que é 10 vezes maior será 130 vezes mais inovadora, portanto, que a outra. Uma cidade de 3 milhões de habitantes vai ser 1/4 de vezes nessa fórmula mais inovadora do que uma cidade de 300 mil habitantes. E faz muito sentido. Se você vai para cidades, quanto maior a cidade, por exemplo, aqui tem o slide de Nova York, né? Você vai ver que você tem muito mais possibilidade, muito mais desenvolvimento, muito mais inovação e muito mais coisas acontecendo. Então, o que é verdadeiro para o organismo biológico, quanto maior, mais lento, é inversamente falso para as cidades, ou seja, as cidades têm uma regra inversa a isso, né? Quanto maior, mais rápida, mais inovadora. Ou seja, eles estão se contradizendo? Não, pelo contrário, ele pegou a fórmula, né, apropriada para os animais do Kleiber e transformou isso para as cidades. Ou seja, isso também é fazer um design de inovação, né? Você pegar algo que está determinado da zoologia, da veterinária, da biologia e aplicar isso para a sociologia, para a arquitetura, e você acaba tendo resultados inesperados. Isso também é inovação, né? Uma outra coisa que vai ser comentada sobre a inovação é a chamada regra dos 10-10. Um produto leva 10 anos para ser desenvolvido e leva 10 anos para ser adotado como mainstream, né? Isso é bastante interessante porque há pensadores, há estudiosos que digam hoje que não há nenhuma grande inovação desde a década de 50, 60, 70. Porque não há grande investimento do Estado, não há guerra, né? Talvez agora a gente volte a ter grande investimento do Estado por causa do corona, mas o supersônico, o jato, surgiu na década de 60 e até hoje é ele o recorde de horas que faz entre Londres e Nova York, e todas as outras grandes inovações como a internet, o protótipo do computador já estava lá, ou seja, é estranho dizer isso, mas parece que não há um salto de inovações. Mas o Johnson, nessa obra que nós estamos analisando, ele fala de uma regra dos 10-10, ou seja, um produto leva 10 anos para ser desenvolvido e depois leva 10 anos para substituir. Lembram da TV a cores, aquela simples, aquela de caixa? Ela ficou lá por 30, 40 anos e as de LED começaram a surgir na década de 90, elas se tornaram muito populares a partir de 2000 e hoje, basicamente, 10 anos depois, você não vai encontrar mais TVs de tubo, né? As TVs antigas, as TVs, aquelas de caixa maior, de tubo e de válvula, as anteriores, mais no mercado. Você vai encontrar hoje as TVs de LED e suas evoluções, OLED, QLED, plasma e outras mais. Então,
essa é outra regra que nós temos que observar, né? E você tem que observar também que no âmbito da inovação, às vezes, você vai ter a transgressão. Né? O que é a transgressão? Note um exemplo do YouTube, que foi fundado por esses 3 rapazes. Né? O que o YouTube criou? O YouTube criou a convergência entre TV, entre conteúdo da internet, entre música e entre vídeo. Né? Se você lembrar do mundo pré-YouTube, já nós vamos falar como ele surge, você vai ter, então, um mundo onde o mundo da TV é o da TV, programas de TV estão lá, o mundo da foto é o da foto, o mundo da revista é o da revista, o mundo da informação é da informação e o mundo da música é o da música. Né? Note como a internet, junto com Napster e outras inovações, ele acabou quebrando, por exemplo, hoje não existe tanto as grandes gravadoras como existiam na década de 90, de 80, no tempo dos Beatles e Rolling Stones. Por quê? Porque hoje você pode descobrir artistas que vão ter 1 bilhão de visualização, que são lá da Coreia, né? Você tem o mundo inteiro assistindo K-pop, né? Ou seja, a primeira vez que uma música se torna tendência mundial sem ser em língua inglesa e produzida pela indústria americana, né? Você tem o fenômeno do Korean Pop hoje, que é um dos mais vistos, né? Isso é possibilitado pelo quê? Isso é possibilitado que o YouTube integrou as culturas, possibilitou que qualquer um possa potencialmente lançar as próprias músicas. É claro que o conteúdo, a qualidade depois que ele fica famoso vai acontecer, mas isso mudou a história da televisão, mudou a história da MTV, mudou a história do vídeo, mudou a história do áudio, mudou todas as coisas. Então, às vezes existe essa inovação que transgride e junta vários elementos e cria uma coisa bastante inovadora. E mais à frente, então, agora, fazendo uma breve pausa para reflexão no YouTube, vocês, se quiserem, vão e procurem Um Dia no Zoológico, que foi o primeiro vídeo que foi postado no YouTube, e para ver como isso se transformou numa grande empresa hoje. E nesses tempos de isolamento social, todo mundo fazendo lá sua live, e, enfim, como isso hoje faz parte da nossa existência. Né? E aí a gente vai dar sequência no livro.